Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do ato administrativo. Na aula passada, nós começamos a examinar os elementos de formação do ato administrativo. Vimos que os elementos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Dentro de competência, vimos que competência é um conjunto de atribuições criadas por lei e destinadas a um órgão público e ou a um agente público para o exercício de suas funções. Vimos também que há alguns autores que vão dizer que competência é um limite de atuação do órgão ou do agente público. E começamos a estudar a competência dentro da Lei 9784 de 99, a Lei de Processo Administrativo no Plano Federal, que dos artigos 11 a 15 vai tratar de vários institutos da competência. Vimos que o artigo 11 vai dizer que competência é irrenunciável e será exercida pelos órgãos ou agentes por órgãos ou agentes públicos aos quais a lei atribuiu como própria, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidas. Então, delegação de competência nós vamos estudar a partir de agora. Mas antes disso, lembrando que competência é um conjunto de atribuições criadas por lei e destinadas a um órgão público e ou a um agente público no exercício de suas funções. A competência ela pode ser, em direito administrativo, a competência privativa e a competência exclusiva. Então, joga na tela, por favor. Então, quando eu penso, por exemplo, em competência, que eu estou no elemento forma, né? Deixa eu voltar um slide. Competência, que seria esse slide aqui. Competência. Então, definição de competência. Já vimos, conjunto de atribuições criadas por lei destinadas a um órgão público e ou a um agente público para o exercício de suas funções. Quando eu penso em espécies de competência, essas competências podem ser privativas, competências privativas e competências exclusivas. André, o que eu posso entender por uma competência privativa? Privativa é aquela competência que admite transferência, ou seja, ela admite delegação e avocação de competência. E a competência exclusiva é aquela que não admite delegação, é aquela que não admite avocação de competência. Volta, por favor. Então, dentro de espécies de competências, essas competências administrativas podem ser privativas, admitem delegação e avocação. Exclusivas, não podem ser delegadas nem avocadas. Delegação e avocação nós vamos começar a estudar. Delegação e avocação são formas de transferir esta competência. Isso, senhores, está na Lei de Processo Administrativo a partir do artigo 12. Então, o primeiro ponto que a gente vai começar a examinar aqui é a análise do artigo 12 da Lei 9784 de 99. E começando a falar sobre delegação de competência. O que é a delegação de competência? O ato de delegar. Na tela, delegar, como você está vendo aqui, ó, significa transferir parte de sua competência para outro órgão ou para outro agente público. Então, delegar competência, pode voltar, é o ato de transferir parte da competência do titular para um outro órgão público ou para um outro agente público. E aí vem algumas perguntas que poderiam ser feitas em lei, em prova. Primeiramente, candidato, é possível a transferência de toda a competência? Não, como eu acabei de dizer, eu só posso transferir parte da competência, a gente vai ver que isso está na Lei de Processo Administrativo no artigo 12. Eu só posso transferir parte. Se um ato administrativo transfere toda a competência de um agente para o seu, vamos supor, subordinado, a gente vai discutir daqui a pouco se é possível delegação de competência entre órgãos ou agentes pares. Mas imaginando que eu vou transferir toda a minha competência para o meu subordinado, este ato administrativo, vamos imaginar um decreto do governador que transfira toda a competência para o secretário de Segurança Pública. Este ato administrativo, decreto que delega a competência, está eivado de vício de legalidade no elemento objeto. Por que no elemento objeto? Porque o objeto aqui é contra a legem. Contra que lei, André? Contra a legem, contra a lei. Contra que lei? Contra a Lei de Processo Administrativo. Já que a Lei de Processo Administrativo, olha o que diz o artigo 12 na sua tela. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar, sublinha, parte de competência. Então, primeira observação, OBS 1. Eu só posso delegar parte da competência. Um ato administrativo que delegue toda a competência, esse ato tem vício. Vício em que elemento? Vício no elemento objeto.
Mas por que vício no elemento objeto, André? Porque o objeto deste ato é contra legem. Contra que lei? Esta lei aqui. Ó. Que lei é essa? Lei 9784 de 99, artigo 12. Lei que rege o processo administrativo no plano federal, que diz que eu só posso delegar parte da competência. Então, primeira observação, eu não posso delegar toda a competência de um órgão do agente. Por quê? Porque a doutrina vai dizer que delegar toda a competência seria um equivalente à renúncia da competência. E não é possível renunciar à competência, já que a gente viu na aula passada, artigo 11 dessa mesma lei, a competência, vimos que a competência é irrenunciável e será exercida por órgãos ou agentes públicos aos quais a lei atribuiu como própria, conforme o artigo 11 desta mesma lei. Então, primeira observação, eu só posso delegar parte da competência. Se delegar toda, vício no elemento objeto, objeto é ilegal, objeto é contra a legem, porque contrariou o artigo 12. Segunda observação, a quem eu posso delegar parte da competência? E aí vem uma pergunta de prova, né? É possível a delegação de competência entre órgãos que são órgãos chamados de órgãos pares? Ou será que na delegação de competência a presença da relação de subordinação é indispensável? Então a pergunta aqui é essa. Eu posso delegar toda a competência? Não. Mas aí a quem eu posso delegar essa competência? Eu posso delegar essa competência a órgão que seja hierarquicamente subordinado. Ou será que esse órgão pode ser par? O que é um órgão par? Ministério da Educação com o Ministério da Fazenda, Secretaria de Segurança Pública com Secretaria de Administração Penitenciária, órgãos pares, que estão no mesmo patamar hierárquico. Muito cuidado com essa pergunta, senhores. Por quê? A Lei 9784 de 99, nesse artigo 12 aqui que está na sua tela, vai dizer que é possível a delegação de competência ainda que estes órgãos não sejam hierarquicamente subordinados, ainda que este órgão não lhe seja hierarquicamente subordinado. Isso claramente, semanticamente falando, permite com que a delegação de competência ocorra entre órgãos pares. Então, numa questão de prova, por exemplo, a delegado federal, em que ele diga a delegação de competência, ou melhor, na delegação de competência, a presença de relação de subordinação é indispensável. Está errado. Está errado porque esse próprio artigo 12 que está na sua tela aí atrás vai dizer que é possível delegação ainda que estes órgãos não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Na tela, por favor. Olha o que vai dizer aqui. Um órgão administrativo e seu titular poderão delegar parte de sua competência a outro órgão ou outros titulares. Sublinha agora, ó. Ainda que este não lhe seja hierarquicamente subordinado. Então daqui eu vou tirar a observação número 2, ó. Observação 2. A presença de relação de subordinação não é indispensável. Isso permite a delegação de competência entre órgãos pares. Isso permite a delegação de competência entre órgãos pares. E por quê? Porque, como eu acabei de mostrar, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Se o presidente da República quiser delegar, ou melhor, desculpe, se o ministro da Educação quiser delegar competência para o ministro da Fazenda ou vice-versa, é possível fazer. Porque na delegação de competência, a presença de relação de subordinação não é indispensável. Só que dentro da segunda observação, eu vou abrir uma outra observação, dentro da segunda, ok? Que é a seguinte, se você vai fazer prova para delegado de polícia do Rio de Janeiro, aqui tem um detalhe. Qual é o detalhe da observação dentro da observação? A lei que rege o processo administrativo no estado do Rio de Janeiro não é a 9784 de 99, é a lei 5.427 de 2009. E esta lei, no artigo 11, se você abrir aí, e eu te convido para você abrir o artigo 11 da lei estadual. O artigo 11 da lei estadual, lei 5.427 de 2009. André, eu nunca quero passar na frente do Rio de Janeiro, não me interessa. Então essa parte da aula você pode pular. Porque essa parte da aula só vale porque eu vou falar da lei de processo administrativo do estado do Rio de Janeiro nesse ponto, fazendo comparação. Bom, a lei estadual, no artigo 11, vai dizer que um órgão ou agente poderão delegar parte de sua competência a outro órgão ou outro agente quando for conveniente e oportuno, por critérios de ordem técnica, social, econômica, territorial ou jurídica. Então, eu acabei de ler o artigo 11 da lei estadual. E lendo o artigo 11 da lei estadual, você nota que o legislador estadual suprimiu esta parte aqui da lei federal, não está na lei estadual. Qual é a relevância disso, senhores? A relevância disso é o seguinte: se você for estudar em qualquer livro de administrativo, do mais completo àquele não tão completo, do melhor ao pior,
você vai chegar a uma conclusão. Todos os autores vão dizer que delegação de competência e avocação de competência são fenômenos oriundos do poder hierárquico, que nós ainda vamos estudar em poderes da administração pública. Então, quando ele te perguntar assim, candidato, delegação de competência e avocação de competência administrativa é um fenômeno fruto de que poder do Estado? Você vai dizer, do poder hierárquico. Delegar competência e avocar competência, qualquer livro de administrativo, diz que delegação e avocação de competência são fenômenos oriundos do poder hierárquico. Ora, qual é o significado disso? O significado disso é o seguinte: se a doutrina diz que delegação de competência e avocação de competência são fenômenos oriundos do poder hierárquico, se não tem hierarquia, não cabe delegação de competência, o que impediria a delegação de competência entre órgãos ou agentes pares. Isso é o que sempre a doutrina defendeu, até porque delegação de competência entre dois órgãos pares, entre os quais não existe a relação de subordinação, isso pode levar a uma crise jurídica. Que crise jurídica seria essa? Eu delego competência para você, mas você, entre mim e você, não existe relação de subordinação, você diz que não é obrigado a aceitar e praticar o ato, porque entre nós não há nenhum tipo de hierarquia. Poderia surgir aqui um conflito negativo, e esse conflito negativo acerca de a quem caberia a prática daquele ato seria resolvido por um recurso hierárquico próprio, porque dois ministérios não praticaram o ato porque um diz que é competência do outro porque houve delegação, mas o outro não é obrigado a aceitar, então nenhum dos dois pratica o ato, e aí você teria que usar um recurso hierárquico próprio para que essa controvérsia, essa lide, pudesse ser dirimida no campo administrativo. Então, senhores, o que fez a lei do Estado do Rio de Janeiro? A lei do Estado do Rio de Janeiro é uma lei que tem 10 anos de diferença para mais da lei federal. A lei 9784 ela é de 99. A lei do Estado do Rio de Janeiro é 5.427 de 2009. Indo ao encontro da doutrina majoritária e não de encontro, dizendo que, olha, a delegação de competência é fruto do poder hierárquico. Aqui na lei federal, mesmo que não haja subordinação, é possível delegar. A lei estadual, então, suprimiu essa parte. Logo, no Rio de Janeiro, vale a doutrina. A delegação e a avocação de competência são fenômenos oriundos da hierarquia. Se não há relação de subordinação porque os órgãos são pares, não cabe delegação de competência. Mas volto a dizer, isso vale para a Lei de Processo Administrativo do Estado do Rio de Janeiro. André, eu vou fazer prova para a Bahia, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. Você tem que ver se o seu estado tem uma lei própria de processo administrativo e se ele diz isso na lei própria dele. Se ele não disser, 9784 de 99 possivelmente vai ser o parâmetro da banca, até porque tem súmula do STJ, eu já falei aqui, que permite a aplicação da lei federal em estados e municípios que não tenham lei sobre processo administrativo. Ok? Tranquilo? E na lei de processo administrativo estadual, como você está vendo, é possível a delegação entre órgãos pares, porque a lei diz ainda que este não lhe seja hierarquicamente subordinado. Fechei a segunda observação, vou para a terceira observação. Joga na tela, por favor. Limpando aqui, terceira observação, OBS 3. Quais são os critérios, OBS 3? Quais são os critérios que suscitam uma delegação de competência, que fundamentam uma delegação de competência? Critérios de ordem técnica, social, econômica, territorial ou jurídica, TSE-TJ, como está na sua tela. Critérios de ordem técnica, social, econômica, territorial ou jurídica. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Justiça, TSE-TJ, método mnemônico. André, mas você acredita em método mnemônico? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes depende se eu estou medicado ou não. Se eu não estou medicado, eu não acredito. Se eu estou medicado, eu acredito. O método mnemônico, ele te ajuda. Eu costumo sempre citar essa questão, né? Quem já foi meu aluno aí em outros cursos sabe do que eu vou falar. Ora, certa feita caiu numa prova para a PGE do Espírito Santo. Na PGE do Espírito Santo, concurso jurídico, Banca CESP, eles disseram assim: um critério de ordem meramente econômica não é suficiente para fundamentar, para suscitar a delegação de competência entre dois órgãos públicos. E aí o candidato falou assim, bom, peraí, deixa eu ler aqui. Um critério de ordem meramente econômica não é suficiente para suscitar, fundamentar a delegação de competência entre dois órgãos públicos. Quando o examinador usa essa expressão, um critério de ordem meramente, perceba bem, ó, um critério de ordem meramente é um advérbio. Um advérbio que semanticamente desqualifica. Um critério que meramente, uma delegação, um critério de ordem meramente econômica, critério de ordem econômica, esse advérbio qualificando econômica, desmerecendo
fazendo perder força. Se fosse um critério de ordem econômica, tudo bem. Agora, um critério de ordem meramente econômica, e aí o candidato que não sabia o TSE-TJ errou essa questão. Mas o candidato que gravou que os critérios que suscitam a delegação de competência na lei de processo são critérios de ordem técnica, social, econômica, territorial ou jurídica, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Justiça, matou a questão. Então aqui o método mnemônico funcionou, vê se percebe isso. Muitas vezes o candidato evado, no auge da sua vaidade, do seu narcisismo secundário, o que ele fala? Não, eu aqui estou estudando para delegado, para magistrado, para MP, para defensoria, você é agente político, eu vou usar método mnemônico, isso é para concurso de segundo grau. A arrogância muitas vezes tomou conta do camarada, o camarada perdeu a questão de prova e não foi para a segunda fase. Ao passo que aquele outro que não tem arrogância, ou pelo menos é bem trabalhado psicologicamente, e ele não tem sua autoestima fora do lugar, porque isso aí é papo de quem tem autoestima fora do lugar, ele não. É isso que vai me fazer passar, me dá aí que eu vou decorar. E vou usar independentemente do cargo para o qual eu vou me candidatar. Então, aqui fica a dica, se é que interessa, né? Critério de ordem técnica. Ah, André, mas na hora da prova eu posso confundir se é TRE ou se é TSE. Ai, meu filho, então você não usa outra coisa. Aqui é só uma dica para quem quiser. O importante é que você saiba que os critérios são de ordem técnica, social, econômica, territorial ou jurídica. Como é que você vai fazer para decorar isso não interessa. Isso cai em prova de primeira fase, como eu acabei de exemplificar num concurso de Banca CESP e PGE do Espírito Santo. Tudo bem? Então, jogando na tela. Um órgão administrativo ou seu titular, se não houver impedimento legal, poderão delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados de havia, quando for conveniente, em razões de critério de ordem técnica, social, econômica, jurídica e territorial. Eu inverti aqui, ó. Eu inverti para dar um método, TSE-TJ. Mas se você achar que vai te dificultar mais do que facilitar, você pensa numa outra maneira de decorar. O problema é que o importante é que você memorize isso. Técnica, social, econômica, territorial ou jurídica. Bom, aqui, senhores, também é um campo fértil para outras questões de prova. Note que no próprio artigo 12, aqui no caput, ele vai falar aqui, ó. Ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, sublinha agora, quando conveniente. Sublinha quando conveniente. Então isso faz com que daqui saia uma outra pergunta de prova, que é a seguinte. Candidato, a delegação de competência é ato administrativo vinculado ou é ato administrativo discricionário? Pergunta de concurso. Então, delegar competência é um ato administrativo vinculado ou é um ato administrativo discricionário? Ora, senhores, está respondido, né? Um órgão administrativo titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar para sua competência outro órgão, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente. Quando ele fala na lei quando for conveniente, é porque isso me leva ao mérito administrativo, que é um juízo de valor que se faz sobre elementos do ato administrativo, motivo e objeto, a partir de critérios de índole, a partir de conveniência e oportunidade. Conveniência, a maneira pela qual pratico o ato, oportunidade, o momento no qual pratico o ato. Então, sempre que eu, administrador, puder valorar dois elementos do ato administrativo, motivo e objeto, que a gente vai estudar ainda, a partir de elementos de conveniência e oportunidade, conveniência, modo pelo qual pratico o ato, oportunidade, momento no qual pratico o ato, eu estou diante de um juízo valorativo chamado, em direito administrativo, de mérito administrativo. E o mérito administrativo é uma parte integrante dos atos administrativos chamados de discricionários. Então, delegar competência é um ato discricionário. E quando eu for delegar a competência, eu vou valorar conveniência e oportunidade a partir de critérios de ordem técnica, social, econômica, territorial ou jurídica. Então a lei, está na sua cara aqui, ó, a lei, artigo 12, está dizendo ao administrador, no momento que você for delegar uma competência, por entender que é conveniente e oportuno que você o faça, você pode fundamentar essa delegação por critérios de ordem técnica, social, econômica, territorial ou jurídica. Então, técnica social, econômica ou jurídica, técnica social, econômica, territorial ou jurídica são as razões, são os critérios que fundamentam aquela delegação. E eu, administrador, posso escolher um desses critérios, ou até mais de um, mas desde que eu escolha dentro desses critérios aqui. Porque o legislador só me permitiu escolher dentro desses critérios. Por isso que o ato discricionário
não é sinônimo de ato arbitrário. O que seria o ato arbitrário? Seria o administrador escolher fora dos limites da lei. Então o legislador vai franquear ao administrador uma determinada escolha. Mas não é uma escolha ao talante, vê se percebe isso. Não é uma escolha ao talante do administrador. O administrador tem limites para escolher. E esses limites são técnica, social, econômica, territorial ou jurídica. E aí imagine que o administrador quisesse, joga na tela, escolher um critério de índole moral, um critério de índole política. Volta. Critério de índole moral, critério de índole política estariam fora dos limites da lei. Ele estaria extrapolando os limites que o legislador permitiu que nesses limites ele fizesse aquela escolha. Então eu estaria saindo de um ato discricionário. O ato discricionário é quando a escolha por critério de conveniência e oportunidade ocorre nos limites da lei. E os limites da lei são esses 5. Que se confunde, ou melhor, que não se confunde com critérios que não são discricionários. Critérios que não são discricionários seriam critérios em que o administrador escolheria ao seu bel prazer. Seria uma carta em branco que o administrador teria, e o ato discricionário não é isso. No limite existe uma contenção do administrador. Qual seria no limite essa contenção do administrador, ainda que a lei não fosse clara como ela é aqui? No limite, a contenção seria a própria Constituição, os direitos fundamentais. Por isso, alguns autores, como por exemplo o professor Gustavo Binemboim, titular de Direito Administrativo da UERJ, vai dizer que o ato administrativo, na verdade, é um ato administrativo discricionário vinculado. Porque no limite existe uma vinculação. Que vinculação é essa? O texto constitucional, as interpretações constitucionais, a interpretação conforme a Constituição, a filtragem constitucional, a garantia dos direitos fundamentais, a juridicidade, a Constituição como centro nevrálgico do ordenamento jurídico, irradiando seus valores axiológicos para todos os ramos do direito, inclusive para o direito administrativo. Então, no limite, o administrador vai ter sempre algum grau de vinculação, mesmo no ato discricionário. Por isso, o Gustavo Binemboim tem uma classificação de ato administrativo, que é o ato administrativo discricionário vinculado. Ato administrativo discricionário vinculado é aquele ato que administrativo em que pese discricionário, eu tenho possibilidade de escolha na hora da delegação, mas essa escolha não é ilimitada, porque escolhas ilimitadas do administrador são sinônimos de arbitrariedade. Qual é a diferença, prova oral? Qual é a diferença de discricionariedade para discricionariedade, faltou a palavra, acabei de falar agora aqui, lembrei, arbitrariedade administrativa. Qual é a diferença de discricionariedade para arbitrariedade administrativa? A arbitrariedade é a discricionariedade sem limite. Então grave isso, arbitrariedade é discricionariedade sem limite. O camarada foi conduzido a uma delegacia de polícia. Supostamente estava traficando. Com ele foi encontrada pequena quantidade de droga. Mas você sabe que aquela pequena quantidade de droga é para fins mercantis, que desconfiguraria o artigo 28 e faria surgir o artigo 33 da 13.433, ou da 11.343 de 2006. Só que você quer descobrir onde está o restante da droga que você sabe que está enterrada. E aí, você começa a usar técnicas de interrogatório no inquérito policial que não estão previstas em lei. Técnicas de interrogatório como, por exemplo, a tortura. Isso é uma escolha que o administrador fez? É uma escolha. Eu poderia me valer de acariação, eu poderia me valer de reprodução simulada dos fatos, eu poderia me valer de prova testemunhal, eu poderia me valer de outros meios de prova ou de elementos de informação, se for no inquérito policial, porque no inquérito policial não há provas para ser técnico, eu poderia me valer de outros meios, que a lei me permite escolhas de meios de investigação. Mas eu resolvi escolher um meio que não estava dentro dos limites que a lei me permitia e que a Constituição me permite. Que meio, André? A tortura. Então agora eu acabei de demonstrar com um caso clássico e muito prático, porque isso toda hora a gente vê na delegacia. Quantas vezes eu já fiz autos de prisão em flagrante na delegacia no qual sou titular, em que atualmente sou titular da delegacia no interior, em que você tem uma grande área de mata, e aí o camarada é preso com uma pequena quantidade, e você sabe que a
há mais drogas, lá do verbo haver mais drogas, só que a droga está enterrada. Você teria que ter uma matilha de cachorros para poder farejar aquele terreno todo. É impossível você descobrir onde está, se você não tiver alguém que aponte. Mas ele sabe onde está. E eu poderia torturá-lo para isso? Não. Se eu faço, eu estaria cometendo um ato arbitrário, criminoso e arbitrário. Então, a arbitrariedade administrativa, o que é? É a discricionariedade administrativa sem limites, sem passar pela filtragem incondicional. E o Diogo de Figueiredo, o Gustavo Mindenboim, na prova de delegado do Rio, no último concurso, 2012, perguntou o que é discricionariedade, o que é o ato administrativo discricionário vinculado. O ato administrativo discricionário vinculado é isso aqui que eu estou falando. Questão de prova, primeira fase, para delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro. Só tem um livro isso. O livro do senhor Gustavo Mindenboim, procurador titular de direito administrativo da UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Então, são essas coisas que fazem com que a prova do Rio seja a mais difícil do Brasil. E não estou querendo falar isso para me vangloriar ou não, não é nada disso. É só para dizer, se você quer este concurso ou qualquer outro, estude sempre por cima. Óbvio que você também não pode errar a mão. Em penal, então eu vou sair lendo o livro em alemão. Você primeiro sabe falar português? Tem que aprender português primeiro, para depois pensar em alemão. Eu nunca li livro em alemão e passei em 2 concursos para delegado do Rio de Janeiro, 2009 e 2012. Pelo menos em penal passei nos 2, em todas as fases. Tive lá um problema de medicina legal no concurso de 2009, mas em penal passei nas 3 fases e em 2012 passei nas 3 fases. E nunca abri um livro em alemão. Então você também encontrar a medida certa do estudo é importante, estar dentro da estratégia. Mas voltando para cá. Por que eu estou falando isso tudo? Para dizer que existe uma classificação de ato administrativo, que é o ato administrativo discricionário vinculado do professor Gustavo Mindenboim, titular de direito administrativo da UERJ, que foi cobrado delegado do Rio. Ora, o que a gente está querendo dizer com isso? Que o ato mesmo discricionário, ele tem alguns limites. Então o administrador não pode escolher critérios para delegação de competência de índole moral, critérios de índole política, porque esses estão fora do limite da discricionariedade que o administrador, no artigo 12, o legislador franqueou o administrador no momento de praticar um ato de delegação de competência. O Carvalhinho, no livro dele, o Diogo de Figueiredo o Gustavo Mindenboim chama de ato discricionário vinculado. O Carvalhinho chama de discricionariedade regrada. Uma outra expressão na tela. Então o Carvalhinho vai chamar essa situação aqui, de discricionariedade regrada. O que seria discricionariedade regrada que está na sua tela? Discricionariedade regrada é a possibilidade de um juízo valorativo de fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade criados pelo legislador para o administrador, mas que tem regras de escolha. Qual é a regra de escolha? Você só pode escolher uma dessas 5. Por isso, discricionariedade com regra, discricionariedade regrada. Você não pode escolher a opção 6, você não pode escolher a opção 7, porque essa não está franqueada a você. A regra é essa. Escolhe dentro dessas 5 aqui, mas eu queria gin tônica. Não, meu filho, gin tônica não tem. Só tem Coca-Cola, Guaraná, Fanta laranja, Fanta uva e Sprite. Não tem gin tônica. Você está querendo escolher alguma coisa que não está na regra permitida pelo legislador para você escolher. O Carvalhinho chama então de discricionariedade regrada. Gustavo Mindenboim chama de ato administrativo discricionário vinculado. São expressões que podem aparecer e já caíram em prova concurso delegado do Rio. Tudo bem? Então fique atento para isso. Então o artigo 12, ele vai dizer quais são os critérios que suscitam a delegação de competência técnica, social, econômica, territorial ou jurídica. Primeira fase. Na lei do Estado do Rio, são esses os mesmos critérios. Tem lá um artigo, que é o artigo 11. Então esse artigo 12 da lei federal é o mesmo do artigo 12, obviamente com algumas pequenas mudanças, né? Já disse, a lei estadual retirou, ainda que este não seja hierarquicamente subordinado, isso tem a consequência jurídica que já expliquei. Mas aqui a passagem é a mesma da lei federal e da lei estadual. Tudo bem? Tranquilo? Bom, com isso então a gente fecha o caput, fechamos o artigo 12. No próximo bloco eu começo falando do artigo 13, 14 e 15 para fechar o elemento competência e a gente avançar para o elemento forma e os demais elementos de formação do ato administrativo. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.